Gente, o primeiro passo para a receita Red Velvet é a gente fazer um buttermilk. Buttermilk, ele é produzido normalmente, tá? Com creme de leite fresco. Você vai bater e ele vai soltar um líquido, que é o leitelho, que é um líquido meio palhado, tá? Que é o buttermilk. Mas a gente vai fazer um falso buttermilk. A gente vai deixar o leite aqui talhado, mas de uma maneira artificial. A gente não vai fazer com creme de leite, tá bom? Então eu uso suco de limão ou vinagre. Normalmente eu utilizo vinagre. Aí na apostila tá aqui vinagre de maçã, de preferência. O meu vai ser vinagre de álcool e vocês vão ver que ele vai talhar também. Então, primeira coisa para começar a massa Red Velvet é fazer o falso buttermilk, tá? Porque ele precisa ter tempo para talhar. E aí depois vocês vão ver aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver por causa da luz, mas assim que eu coloco, ele já dá uma talhada. Não sei se tá dando para ver. Mas quando eu começar a colocar os outros líquidos aqui, vocês vão ver com muita clareza, porque ele vai ficar com umas bolinhas, né? O talhado branco. Então vamos lá. Aqui eu vou deixar descansar de mínimo de 3 a 6 minutos para ele talhar bem, pra gente poder utilizar na receita. Tá? Enquanto ele tá aqui talhando, a gente vai pro processo de produzir aquele creme branco fofo. E aí eu já tenho aqui a minha quantidade de manteiga e tenho o meu saquinho do açúcar. Vou colocar aqui, ó, o açúcar e a manteiga, e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na massa de chocolate para deixar o cremezinho fofo branco de manteiga com açúcar, ok? Para a receita Red Velvet eu uso o globo, tá? Não uso o mesmo batedor. É uma massa mais leve, tá bom? Vou colocar aqui e a gente vai fazer aquele mesmo processo. Lateral, tá? Trago aqui pro centro. E essa aqui é uma receita menorzinha. Vocês vão ver que o rendimento dela é bem mais baixo, tá bom? Ela é bem menos ingrediente. Assim, tem mais quantidade de ingredientes, mas é menor grama, ml, vocês vão ver que ela dá uma massa mais reduzida, tá bom? Só pra vocês o saquinho que eu tenho aqui. Aí na apostila vocês vão ver que a gente tem pros secos farinha de trigo, chocolate cacau, né? Chocolate 100% cacau. Aquele outro era 50%, esse aqui é 100%. Ele é só cacau, tá? Ele é bem amargo. E aí a gente vai usar uma quantidade menor, ok? Tem a quantidade aí na apostila. Aqui também tem a minha pitadinha de sal e tem o fermento, tá? Tá tudo aqui. A única coisa de seco que eu vou colocar por fora é o meu bicarbonato, porque ele vai por último na minha receita, ok? Então, tá aqui separado. E agora vocês vão ver, ó, já passou um tempo, o leite tá aqui paradinho. Eu vou mexer com outra colher pra vocês poderem ver, ó. Ele tá aqui, tá vendo? Ó, a colher. Quanto mais a gente deixar, ele fica um pouco mais talhado. Então, assim, a gente deixa aí de 3 a 6 minutos, mas vocês veem que na hora já dá uma talhadinha, mas respeitar esse período, tá? Não pode fazer buttermilk, eu vou fazer hoje para usar amanhã. Gente, é super rápido, faz na hora, tá bom? Porque ele vai estragar e você vai perder o seu leite e o seu vinagre. Agora eu vou adicionar, é uma receita assim que tem muitos ingredientes, mas ela é rápida de fazer, tá? Vou adicionar aqui o meu extrato de baunilha. Agora acho que vocês conseguem ver até com mais clareza, ó, o leite talhado. Começa a ter umas placas, né? Vou adicionar aqui os meus ovos. Se puder, gente, de preferência, dá uma estouradinha aqui nos ovos. Ó, mexi aqui. E vou colocar também o meu corante. O corante eu não costumo colocar em vasilhinha já, porque ele pode manchar, tá bom? Então eu peso na hora aqui rapidinho. São 5
gramas de corante. Prontinho. Dou uma mexida aqui também. Ó, meu líquido já ficou totalmente vermelho, tá? E é ele que vai dar a coloração da massa. Porque quando a gente coloca o cacau, a massa escurece. Ela não fica aquele vermelhão. Vocês vão ver que não vai ficar um vermelho assim. Se fosse só pra ficar com esse vermelho assim, a gente colocaria só corante na outra receita, né? E aí agora eu vou trazer a batedeira pra cá. Olha aqui como é que fica talhadinho, tá vendo? A gente consegue ver melhor agora, né? E aí a gente vai fazer que nem a gente fez na outra massa. A gente vai intercalar líquidos e seco. Vou começar adicionando um pouquinho do líquido. E vou bater. Fica estranho assim mesmo, tá? Mas depois vocês vão ver que fica uma massa linda. E aí eu venho, ó, faço aquele processo de raspar o fundo da batedeira, a lateral, pra depois não ficar com essa parte branca na minha massa, ok? E agora vou colocar metade aqui do meu saquinho de secos. Lembrando, farinha, fermento, chocolate em pó 100% e sal. Opa. Botei metade. Vou fazer o mesmo processo. Ó, o que eu falei pra vocês. Reparem que o chocolate, ele já dá uma mudada na cor do vermelho. Ele não vai ficar vermelho vivão, tá? Botei o carbonato. Precisa bater demais essa massa, é só incorporar todos os ingredientes, vocês estão vendo? Tá tudo aqui juntinho, ó. Nem parece que a gente botou tanta coisa, certo? E agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é a apresentação. Vamos lá, gente. A gente já viu aqui que ela rende menos, tá? E uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a apresentação. As minhas massas atualmente eu utilizo para fazer bentô, bolo festivo e naked cake. E o bolo na caneca. Então eu tenho uma produção otimizada, eu tenho um mix de produto que eu utilizo as mesmas coisas, massas e recheios, ok? Mas eu vou falar com vocês sobre a apresentação, porque você não precisa ficar preso ao que eu trabalho. Então, hoje eu vou fazer essa Red Velvet nessa forma aqui, ó, pra trazer um bolo caseiro, por exemplo. Tem forminha de bolo inglês que você pode vender também. Na apostila bônus, vocês vão ganhar cobertura, tá? O Red Velvet, ele vai muito bem com creme cheese, que é o mais comum de você encontrar, com brigadeiro branco e com mousse de ninho, que eu vou fazer um mousse de ninho aqui espetacular para vocês verem comigo. Tá na apostila de bônus também o mousse de ninho, tá bom? E aí a gente pode fazer várias apresentações. A gente pode fazer bolo festivo com essas decorações, com esses recheios? Pode, mas a gente pode fazer também bolo caseiro. Por que não começar com bolo caseiro, que é um preço mais acessível? E aí a gente consegue fazer um bolo bonito, gostoso e com um valor que consegue ajudar aí você a aumentar o seu faturamento também. Porque hoje em dia a gente sabe que a gente compra muito do que a gente vê. Então você investir numa foto de qualidade, isso aumenta o valor do seu produto, né? E aí o preço dele também aumenta, mas o seu cliente vai ter uma experiência muito mais gratificante, vamos dizer assim. Então vamos lá. Partindo aqui para otimização de tempo, queria apresentar para quem não conhece o desmoldante. Ele é a parte que você vai untar a forma. Ao invés de eu passar manteiga com farinha, que não tem nenhum problema, ele me ajuda a ter praticidade e agilidade, porque eu só vou espirrar, borrifar e tá pronto para ir no forno, tá? Então eu sugiro que vocês invistam. Ele tá custando aí em torno de R$40, mas rende pra caramba. E o melhor, ele faz o seu tempo render também, tá? Espirro aqui, ó, ele é prático. Não preciso colocar muito. Tô colocando aqui um pouco na lateral.
bem pouquinho, e aqui no meio. Passei embaixo, estão vendo? Ele é como se fosse uma gordurinha, e aí ele não deixa o seu bolo grudar. Olha que rapidez, se eu fosse untar essa forma aqui, ia me dar um trabalho, né? Vou colocar aqui, ó, vou até pesar, porque isso é importante quando você for precificar o seu bolo. Colocar aqui, ó, a quantidade que você usa na forma, ok? Para depois você saber quanto de massa que eu uso, quanto de cobertura que eu uso. Isso é muito importante. Eu não vou trazer aqui para vocês aula de precificação, mas fica aí uma noção de como eu faço a precificação dos meus produtos. Eu peso tudo da primeira vez e aí depois você segue um padrão, usando sempre o mesmo peso, usando sempre a mesma medida, para você conseguir precificar e ter um lucro bacana. Ó, para essa forma aqui, deixa eu ver quanto, vocês viram que vai quase a massa toda. Ó, fica bem pouquinho. Então, é uma massa que eu gasto mais ingredientes, é uma massa que eu, assim, não tenho tanto tempo para produzir. Isso tudo tem que ser levado em conta na hora de você colocar preço. Aqui nessa forma, por exemplo, ó, eu acho que não tá dando para vocês enxergarem por causa da luz, mas tá com 663 gramas. Se eu fosse comercializar esse bolo, eu já ia anotar aqui, ó, 663 gramas é o que eu utilizo para um bolo caseiro, nesse molde aqui, ok? Vou botar para assar e vou fazer com vocês um mousse de ninho.